aviso importante antes de estar começando o vídeo. Literalmente, o nosso cupom do canal foi atualizado e esse novo cupom é o cupom DUELO10, qual você simplesmente vai ganhar R$10 de desconto em compras acima de R$300. Caso você for comprar Yu-Gi-Oh!, Pokémon ou qualquer outro card game na MyPCard, use o nosso cupom, que além de você ajudar e apoiar o canal, você vai ter um descontinho, faz toda a diferença no final do mês. Então, bora pro vídeo e vamos nessa. Trazer pra vocês quais são os melhores decks atualmente que estão rodando no formato de Pokémon pós-rotações. Esses são decks que estão performando bem e os decks que, vamos dizer, caíram meio que no gosto do povo. Atualmente eu separei só, aqui dá pra vocês verem, só 6 decks e tal. Eu só ia falar dos decks e pronto, acabou. Mas eu resolvi mostrar aqui pra vocês, pra provar que realmente são decks que estão topando pra caramba. São os melhores decks do formato pra vocês usarem e tal. Vamos começar aqui, simplesmente o sexto que nós vamos usar aqui, simplesmente é o nosso querido Dragapult da Cynthia. Eu acho que é Cynthia, eu tô falando besteira, da Cynthia. O Dragapult da Cynthia é um deck forte, é um deck muito poderoso, porque principalmente por causa da Roserade, que aumenta o dano dele, além dele poder usar simplesmente o equipamento peso para aumentar a vida dele. Então ele é um monstro que pode tranquilamente passar dos seus... vamos dizer, pode chegar a quase 400 de dano, além de ter 400 de HP, então ele é um dano monstruoso. Além de ter um dano monstruoso, ele é um deck muito consistente, porque simplesmente temos um Gabite que simplesmente busca... Uma vez importante, antes de continuar o vídeo, nós literalmente abrimos oficialmente nossa loja aqui na MyPCards. Caso vocês queiram comprar, põem vários decks e sets que normalmente eu tenho aqui, que eu não tô utilizando pra vender. Temos mais de 1.600 cartas só de Yu-Gi-Oh!, além de 500 e poucas cartas de Pokémon e outros card games pra vocês. Se quiser dar uma forcinha pro canal, tá na descrição do vídeo o link nosso da MyPCard. Os Pokémons da Cynthia, né, e tal. Além de termos o Spiritomb, que é um Pokémon vamos dizer, um Pokémon básico, que simplesmente causa dano de acordo com o contador de dano nos seus Pokémons e tal. Então é um deck muito consistente, tá topando bastante, como vocês podem ver. Eu vou pegar aqui uma lista completa pra vocês darem uma olhada, mas é muito disso, pode ver, todas as listas são bem parecidas. Usam de 3 a 4 Roserade, um Spiritomb e a maioria Cynthia, a Ordem da Chefia e etc aqui, etc. O legal é que o deck ganhou muitos suportes, como simplesmente o Gongo, que é um suporte de Pokémon lutador, além de ter cartas que dão uma vantagem como a Floresta de Vitalidade, para você fazer o Roserade já no primeiro turno. Então é um deck muito forte por causa disso, porque dependendo do jeito que você jogar, você pode jogar já no primeiro turno para chegar a matar, porque igual eu disse, aumenta 30 de dano para cada Pokémon, um Pokémon ativo, né? Então se eu estiver atacando com o Gabite, então eu vou ter 30 a mais. Então se tiver 4 Roserade aqui, eu vou ter 120 mais 40, que dá uns 160 de dano, que mata qualquer Pokémon. Ou se você quiser realmente usar o Gibit, que ele vai simplesmente causar aqui, vamos dar exemplo aí, uns 180, matando qualquer Pokémon básico. Então assim, querendo ou não, é um deck muito consistente e muito forte mesmo, sendo um dos melhores decks para se montar para jogar formato hoje. Ele só não é o top 1, porque nós temos alguns carinhas aí no meio que estão sendo meio problemáticos, mas um ótimo deck, talvez um dos melhores decks atualmente de lutadores. E o interessante, o bizarro, galera, que eu ia falar pra vocês é que o Lucario não tá aqui, ó, você pode ver aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui de volta aqui, que eu tenho que fechar uma coisinha. Vocês podem ver aqui que o Lucario não tá aqui. O Lucario, eu esperava o Lucario, mas não temos. Então, assim, querendo ou não, o último... No lugar do Lucario, claramente, tá o Garchomp da Cynthia, que eu digo que eu acho mais forte que o Lucario. De verdade, eu acho um deck muito forte. Você pode ver aqui, ó, pra vocês verem os últimos tops, ó. Tivemos aqui, ó, listazinhas aqui, ó, a maioria deles. Tivemos Lucario, mas podem ver que tem pouco Lucario, ó. Aqui Lucario foi só 10 players aqui. Quanto os principais são esses daqui que eu tô mostrando pra vocês, ó. Garchomp tá acima do Lucario. O Orgepon Mega com a Megano também. O líder de festa. O Cruztec e o Mewtwo da equipe Rocket e tal. Aí o próximo aqui é simplesmente esse líder de festa. Esse daqui ele é um deck qual ele simplesmente consegue bater mais de uma vez. Isso torna um deck extremamente poderoso e tal. Ele é um deck de um prêmio só. Então como é um deck de um prêmio só, ele consegue lidar com os Pokémon X tranquilamente e tal. Ele é um deck muito forte por isso, porque ele é um deck de um prêmio que bate mais de uma vez basicamente. Ele tem aqui a habilidade de simplesmente isso daqui, ó. Joga uma moeda e se sai cara, descarte uma card de energia do Pokémon ativo do seu oponente. Então ele pode, além disso, ele pode descartar um card. Mas o legal dele é que ele tem um ataque de causar simplesmente 20 de dano para cada Pokémon no banco. Então simplesmente você lotar o banco, que é o normal de lotar, você vai ter simplesmente pelo menos aí uns 5 Pokémons, que 5 vezes 2 é 10. Então ele vai já causar 100. Como 100 não, 200 de dano, então ele já causa 200. E como ele pode atacar 2 vezes graças a nosso campinho aqui, cadê o campo aqui? Cadê o campinho aqui, ó?
Cadê o campo de festa aqui, ó? Campo de festa, cada Pokémon de energia ligado nele, né? Recua todo especial não afetado com condições especiais. Aqui, ó, que é a habilidade dele, ó. A habilidade dele. Se o campo de festa estiver ativo, você pode realizar 2 ataques. Então, literalmente, vamos dar um exemplo aí. Vai ter 5 Pokémon. 5 vezes 2 dá simplesmente 5. Não, é 5 vezes 2 dá 100. Eu tô falando besteira? Mas mais ou menos ele vai causar de 200 de dano a 300. E o foda é que ele é um Pokémon de um prêmio. Então mesmo que você mate ele, no segundo turno ele mata X e tal. Então é um deck mais ou menos que vai jogar nesse turno. Você vai fazer esse cara, vai bater mais de uma vez e vai ser nisso. É simplesmente isso o deck. Então é um deck muito bom. É um deck que o pessoal tá gostando bastante por ser um deck mais de controle, entre aspas, aqui e tal. E querendo ou não, ultimamente os decks de planta ganharam bastante suporte, além de você poder usar simplesmente o cinturão, que vai aumentar 30 de dano, e esse 30 de dano vai virar 60, porque ele vai atacar 2 vezes. Além de também poder usar o cinturão, que causa 50 a mais, então esse 50 vai virar 100. Então, assim, querendo ou não, é muito forte, é um deck simples, direto, mas também muito poderoso, por isso que tá aqui no 5º lugar de deck mais jogado. Aí depois vem Orgepon com Meganium, né, que é simplesmente um deck que tá usando aqui o Orgepon mais Meganium, porque a Meganium é uma das melhores cartas do deck de plantas de todos os tempos. Ela simplesmente faz com que todas as cartas plantas, em vez de todas as energias básicas de planta, em vez de ser uma, é contado como 2. Além disso, nós tivemos Kit Caça-Inseto, que é uma carta excelente, que busca, se olha 7 cartas de topo do cima do seu deck, se tiver um Pokémon, um planta e uma energia, você pode adicionar. Além de termos também a Floresta da Vitalidade, que no mesmo turno que você abaixou o Pokémon, você pode estar evoluindo ele. Então, tipo, simplesmente no primeiro turno eu posso baixar uma Chikorita, uma Bayleaf e virar uma Meganium, que acelere muito o deck. De verdade, então é um deck acelerado, é um deck com consistência muito boa, basicamente. Por isso que ele tá topando. Eu achei que iam jogar ele com Meganium, mas não. A opção que estão jogando com ele é simplesmente com essa carinha, essa menininha aqui, que é a Arbolina. Que ela, você pode escolher um Pokémon, você pode escolher um Pokémon que seu oponente coloque 6 vezes, não. Ele basicamente escolhe um Pokémon até 6 vezes e simplesmente vai colocar 20 de dano para cada vez que você escolher. Então ele coloca 120 de dano, é isso. E você também tem aqui o ataque especial, causa 160, mas além disso você tem o Orgepon aqui, que ele simplesmente... Você pode escolher um Pokémon, então simplesmente você pode atacar um Pokémon do banco. Isso é bom, você pode atacar o banco também. Aí você também vai ter aqui o Orgepon Máscara Turquesa, que ele causa 30 de dano para cada energia. Então se você põe 3 energia para ele, vai valer como 6. Então 6 energia, então ao invés dele causar 90, ele vai causar 180. Se você colocar, vamos dizer, 6 de energia nele, aí em vez de ser 180, vai causar 360 e assim por diante. Então cada vez vai valer como 2 energias. Isso é muito insano. Além dele ter a habilidade que uma vez por turno você pode ligar uma energia nele e ele compra uma carta. Então simplesmente se você tiver 3 dele no campo, ele vai usar sempre essa habilidade. Além de ser um atacante muito poderoso. E graças a Meganium, você simplesmente vai ter isso. Então é um deck muito consistente. O deck é que o planta, eu acho que não, o pessoal não pegou ainda a Mega Meganium como principal atacante, mas se tivesse pegado eu acho que ia ser insano. Mas ainda assim é um deck muito consistente, muito bom. Pra quem quer o deck de planta no meta, esse deck atualmente tá destruindo, principalmente graças a Meganium. É porque é muita consistência, né? Porque você tem a Meganium, que é consistência pra caramba, você tem o Orgepon, que vai gerar draw, além de poder energizar, e você, além disso daqui, você também tem aqui o Kit Caça-Inseto, buscador muito bom, e tem a Floresta Vitalidade, que ajuda você a acelerar a evolução muito rápida. Então é um deck extremamente bom mesmo. Então é que sim, além do nosso querido Orgepon, temos aqui o terceiro lugar, que ficou simplesmente com o Mewtwo da equipe Rocket, né, que não pode faltar. É um deck que quando chegou não tinha a oferecer nada, porque não bate de frente contra os decks atuais, mas hoje em dia se tornou outra coisa. O Mewtwo da equipe Rocket é um deck muito bom, muito consistente, muito forte também e tal, porque ele tem um Mewtwo que ele simplesmente bate muito fácil aqui, né? Que ele bate aqui com 3 energia, e além disso você pode descartar 2 energias de um Pokémon do banco, que causa 60 de dano para cada um. Além de você poder ter o nosso querido Spindock, que é o que energiza. Além dele, ele recupera as energias, né? Você pode escolher pegar uma energia básica da pilha de descarte, equipar nele. E além disso, ele é um bom atacante, porque ele causa 30 de dano para cada Pokémon no seu banco. Então ele é um bom atacante para você jogar no segundo turno, começar já fazendo ele e bater. Simplesmente isso. Então ele é muito forte. Além de ser um atacante que você simplesmente vai querer descartar a energia de qual? Você vai querer descartar a energia desse carinha aqui, Spiridon,
pra você tá causando mais dano com o Mewtwo da equipe Rocket. Então isso é muito bom. Além de ter o Mimikyu para lidar com Pokémon Teras, temos também o Articuno que protege você de Dragapult. E além disso, tem vários apoiadores da equipe Rocket. Então a constância é muito grande que temos buscadores de apoiadores e muito mais. Então, e aí você pode usar também o Cinturão, Cinturão Máximo, o Bracelete para causar mais dano ainda. E se tiver o Cinturão e o Bracelete destrói, porque o Mewtwo já causa em si só. Aqui você falando só, vamos ver, dá uns, vamos ver aqui, 280, ponhando mais um, equipando mais um desse, mas dá uns 280, já dá uns 300 e alguma coisa, basicamente. Então é muito forte mesmo, sendo um deck muito consistente, porque os apoiadores geram essa consistência, são apoiadores muito bons, e também o deck em si consegue energizar muito facilmente, então você consegue recuperar energias da pilha de descarte, você consegue mover energias atrás de substituição de energia, mover energias que você pegou no Spiritomb pro Mewtwo, e além de ter energia dupla, assim, que é a energia da equipe Rocket, que serve como duas energias. Então o Mewtwo se energiza muito rápido mesmo, e você tem dois atacantes, o Mewtwo quando você precisar do Mewtwo, ou o Spiritomb quando você precisar dele, que também mata muito fácil os Pokémons, tendo um ataque muito poderoso mesmo. E como o nosso meta é cheio de Pokémon X, nós temos aqui esse carinha aqui, eu não vou pronunciar o nome dele, esse cara aqui. Esse daqui é um deck de pura consistência. É um deck focado em ser um deck de controle, assim, entre aspas, de controle, não. Um deck de dor de cabeça, esse seria o descrição do deck. Esse deck consiste em você simplesmente fazer esse carinha, que ele tem uma habilidade que ele previne qualquer dano de ataque de Pokémon X. Então, se você enfrentar um Garchomp, ele não causa dano. Se você enfrentar um Dragapult, não causa dano. Se você enfrentar um Mega Lucario, não causa dano. Qualquer deck X não causa dano dele. O único que poderia causar, sei lá, o Alakazam e o da festa, que é aquele deck de festa. Porque o resto não causa dano dele. E isso torna ele um deck muito poderoso. Onde o meta é 90%, 98% meta do meta é X, esse deck se torna insano e tal. Porque ele simplesmente você causa 120 de dano, e danos desse ataque não é afetado por qualquer efeito de Pokémon ativo do oponente. Então o dano dele não tem como diminuir. E além disso, você usa cartas para proteger ele, cartas para gerar dano. Além de você usar cartas como sorvete para curar ele, e a capa da vida dele para aumentar mais vida ainda dele. Além de você também tem gente que usa aqui energia de planta, que aumenta a vida dele também, que aumenta simplesmente mais 20. Então você vai deixar o deck, o Pokémon com uma vida extremamente alta, porque você vai aumentar aqui, já aumenta para 250 de vida, né? Ele vai literalmente, você vai fazer ele ficar com a vida de um X, sendo um Pokémon básico, e também sendo um Pokémon que não leva dano para X. Então é um deck muito, vamos dizer, problemático de se lidar. Hoje em dia o pessoal tá usando muito Pokémon Fogo para lidar com ele, porque querendo ou não, um Articuno, eu acho que ataque com energia, se eu não me engano. Mas mesmo assim, é um deck muito bom, bem consistente, simples de se jogar e não tem muito mimimi. Vai usar aqui como Kangaskhan X para gerar draw, faço ele e vou bater com ele, vou equipar o máximo de coisa que puder para aumentar a vida dele e bater. E é isso o deck, não tem muito o que explicar. Ele só é um deck muito forte porque, querendo ou não, hoje em dia o meta é puramente X. E nisso torna um dos melhores decks para você lidar com Pokémon X, literalmente. Um deck extremamente chato de se lidar, vou ser sério. Eu joguei contra ele e ele é chato até demais de se lidar. Mas tá, o primeiro e o mais usado é claramente o Dragapult. Eu acho que o Dragapult, diferente dos outros que só tem uma versão, ele tem mais de uma versão, ele tem 3 versões dele. Mas aí vai direito o que você gostar. O principal que o pessoal tá usando aqui, que é mais usado, é o Dragapult com Dunscopes. Mas tem outros Dragapult, que Dragapult com Blaze, que tudo mais. Não vamos ver os 3. O Dragapult é bem simples. É um deck que desde o meta anterior tava rodando. Ele era o deck que tava jogando junto do lado de Gardevoir, de Mega Charizard. Então ele era o que tava batendo de frente com esses principais decks do formato. E o legal desse deck em si é que é um deck fácil de jogar. Você quer fazer o Dragapult bater com causa 200 de dano e, sei lá, põe 6 contadores de dano em algum Pokémon do banco do oponente. E além de você ter um Dragalock, que simplesmente você olha 2 cartas do topo do deck, escolhe uma delas e adiciona para sua mão. E aí você usa também o Budil pra tá batendo, né, fazendo com que o oponente não use cards e itens. E o Mukidouro para usar os contadores dos seus Pokémons para pôr mais contadores no oponente e tal. Aí vamos ver aqui primeiro a lista com Dunscopes. O Dunscopes, a diferença é o que? Ele usa 3 de cada, que é o Dragapult, só que eu vou usar o Dunscopes. O Dunscopes tem a habilidade de simplesmente você poder tá nocauteando ele, pegar e pôr
13 contador de dano em um Pokémon do oponente. Então, literalmente, você bate, às vezes mata um Pokémon do banco, ou põe mais dano ainda em um Pokémon X, ou para matar, ou para você derrubar ele com o Dragapult. Então, é um Pokémon bem legal. Claro, o Miau e o Noctowl, eu não vou falar muito, mas são cards de apoio para você, então assim não tem muito o que falar. Então a diferença principal deles é o que? Esse daqui vai usar simplesmente contador de dano. Aí já o outro, que é a versão com esse daqui, vai usar... Opa, era para pôr na lista, mas eu sem querer cliquei errado aqui, sem ser pôr na lista. Vai usar esse daqui que é o dos parts para gerar draw. Então ele vai ajudar você a acelerar o deck para você conseguir fazer mais rápido possível o Dragapult para bater no oponente. Então é isso, você vai acelerar com ele. Ele vai usar a mesma carta, só que a diferença em vez de usar o Dance Cop, você vai usar o dos parse aqui para gerar, para quê? Para você simplesmente gerar comprar, porque ele simplesmente a habilidade dele é que você pode comprar 3 cartas e ele volta para dentro do deck, junto com qualquer energia ou cards ligado a ele. Então ele é muito bom por causa disso. E temos a versão com Blaze, que principalmente para os decks atuais que estão usando muito deck de fogo, você pode usar aqui o Blaze, que o Blaze tem aqui a habilidade, cadê o Blaze aqui? Aqui? Ele tem uma habilidade o quê? Ele com energia de fogo, mas energia genérica, ele causa 200 de dano. E além disso, uma vez durante o turno, você pode ligar um card de energia básica da sua pilha de descarte a um Pokémon do banco. Então, entre aspas, ele ajuda você a energizar o seu Dragapult, sabe? Ah, descartei muita energia, tem muita energia na minha pilha de descarte, beleza, você vai conseguir energizar graças a esse mocinho aqui chamado Blaziken. Então é uma versão boa e eu vi até bastante gente usando. E o legal é que o Blaziken serve como um ajudante de energizar, mas também serve como um suporte para você simplesmente bater, lidar com decks de fogo, lidar com aquele deck anterior que eu mostrei para vocês, porque vocês vão ter aqui simplesmente o Combusken, que ele com energia ele causa 20 de dano, e você pode simplesmente usar a habilidade dele com 2 energias, de jogar a moeda e causa 40 de dano para cada cara que você der. Se você der 2 caras mais o dobro aqui, então tem meio que o Combusken para lidar com aquele deck anterior que eu mostrei pra vocês, mas também é uma ótima versão. Então são 3 versões. O legal é que o Dragapult é tão bom que ele tem 3 versões para você usar diferente, você escolhe o que você quiser. Mas os melhores decks atualmente pós-rotação são esses 6 aqui por enquanto. Claro que o Lucario com certeza eu acho que entra uma hora ou outra. Esse carinha pode a qualquer momento o pessoal que usa muito Pokémon de fogo acabar deixando ele de lado e até esse de lado. Mas vamos ver como que vai ser o formato após isso. Espero que tenham curtido. Deixa nos comentários suas sugestões ou dicas aí de vídeos e também deixa nos comentários sua opinião sobre isso. Eu espero que tenham curtido e claro,